você tá tendo a oportunidade que pessoas começam a ter com mais de 40 anos. Sim, verdade. Com 50, 60 anos, e você não tem nem 30. Como que é isso, assim? Porque a notícia chegou, você falou assim, foi... Como é que tá na cabeça? Você para pra pensar nisso às vezes, cara, eu não tenho nem 30 anos, eu já vou liderar uma igreja. E o espaço lá aparentemente tá grande. É verdade, não tem nem idade de Cristo. Cara, sinceramente, eu fico feliz porque esse foi sempre um dos meus sonhos, né? De viver pra obra cedo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que deixam pro final da vida, quando se aposenta, de querer viver integralmente. Viver e fazer. E minhas orações sempre foi... Até ontem tem um evento que a gente vai, né? Que a gente coloca lá a gente escreve lá o que a gente deseja, o que a gente sonha. Eu sempre colocava de viver no Ministério Integral. Desde o meu primeiro eu sempre coloquei. Primeiro não, que o primeiro eu não tinha noção de nada, né? A partir do segundo eu comecei a escrever lá e Deus, ele foi sempre chegando até ele, né? Acredito que chegava até ele. Cada ano subindo um pouquinho cada mais, né? ano chegando mais próximo. Então, pra mim, é algo que eu já esperava, né? Eu já pedi. Ela tá olhando porque ela sabe do que a gente tá falando, ela não foi ainda. Então tem que ir. Então, eu sempre pedia, né? Era um sonho que eu tinha, eu falava, cara, eu quero viver pra Deus, mano. Eu não sei como é que é, não faço a mínima ideia como é que é o dia a dia de um pastor, e realmente ainda não sei. Eu sei que a gente tem compromisso, tem reunião, tem visitar o irmão lá, tem oração na igreja, tem gabinete, tem um monte de coisa. Mas eu falei, cara, eu quero viver isso aí. Eu quero ter uma vida que, um exemplo, no nosso trabalho secular a gente não consegue ter, né? Que é você estar trabalhando ali, aconteceu alguma coisa, você pode parar, você pode orar, você pode pegar para anotar. Às vezes no nosso trabalho secular a gente não pode, a gente vive em frente no computador, a gente tem uma profissão que a gente não pode parar ali durante 10 minutos e falar, Deus, estou aqui, pode falar. Bebe uma água. E eu já tive experiências assim em casa, né? Até em outros lugares também, de eu estar ali e às vezes eu queria dormir, falei, pô, deitava para dormir, virava para um lado, virava para o outro e não conseguia dormir. E aí fechei o olho e vi uma luz branca muito forte. E o quarto escurão, eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui, mano? Não tem luz nenhuma aqui. Não vai para a luz. Aí tentei a segunda vez, a luz ainda incomodando, tentei a terceira, não consegui. Eu virei, olhei pro céu e falei, Senhor, eis-me aqui. Se quiser falar, aí Deus começou a falar, mano, tipo loucura. Caramba. Deus começou a falar, filho, vai acontecer isso, toma cuidado com tal pessoa. No dia seguinte aconteceu realmente o que ele tinha falado na noite anterior. Sabe que você já tava ligado? Exatamente. Mas sempre nessa linha do pastoreio. Você foi viver do ministério ligado ao pastoreio. Sim, então, mas de início eu sabia que ia ser o pastoreio, né? Só que eu pensava que ia ter um caminho a ser trilhado. Começar pelos jovens ou adolescentes. Sim. Com o tempo ia sendo integrado à igreja. Aham. Só que Deus já pulou direto, já falou, não... Por que eu pergunto isso? É que, tipo assim, eu sou guitarrista, com quase a maioria. Cara, eu vejo que a nossa geração, ela se preocupa muito em não querer ser pastor. Pelas experiências da geração passada e parada sobre ser pastor. Cobrança, o desgaste e tal. E, tipo assim, cara, é muito difícil ver uma pessoa da nossa idade, da nossa geração, cara, eu quero ser pastor. Tá ligado? Porque, vamos supor, não vou falar que é mais fácil, mas é mais visível pra gente, sei lá, ser do louvor, ser da mídia, ter esse ministério pra mídia, ministério por intercessão. E porque também a gente tem a ideia de que pastor é velho. Sim, e até também ser do ministério do ID, do missionário. Que nem pegar lá um papelzinho, vou pra Europa, tô de boa. Agora um pastor já é totalmente diferente. Você tem que segurar todas as cordas, às vezes, tá ligado? É uma seriedade, né? Você sempre foi crente? Sempre fui criado na igreja. Essa vontade de pastorear veio em que momento da sua vida? Foi desde criança? Então, cara, tá até na moda da pessoa falar assim, não, eu virei crente tal ano, né? Não sei se vocês sabem. Eu fui criada na igreja e fala, não, esse ano aqui que a chave virou. E na minha vida foi em 2017, quando eu tava com 21 anos. Ali foi onde eu meio que tomei um tapa assim do Espírito Santo. Falei, cara, minha vida eu vivo de uma forma normal. Parece que as pessoas só sabem que eu sou cristão porque eu vou pra igreja. Então eu quero ver de uma forma diferente. E foi ali que eu comecei a ter minhas experiências com Deus, que eu falei, cara, não, a parada é séria.
Não é... Às vezes a gente vê muito no nosso dia a dia, né? As pessoas, coisas simples, não levar a sério, né? Sim. Pô, às vezes você tá no ministério ali, eu vou hoje se eu quiser. Se eu não acordar bem, eu não vou. Esquece que é um compromisso que tem com Deus, né? E em 2017 foi onde eu tive esse... Você já tava nessa igreja? Já tava na nossa igreja. Um tempo. Mas eu acredito que a construção dessa promessa em específica, ela... Porque você foi falando e eu fui vendo que as coisas foram acontecendo talvez mesmo antes de você saber que a promessa era essa e que essa promessa em específico iria se cumprir. Porque, por exemplo, o seu casamento, eu me lembro que a gente orava muito pela sua casa. Sim. Porque você queria a sua casa. E não acontecia de você conseguir construir uma casa própria que fosse sua. E a gente orando Tá muito emocionado tempo, isso o tempo todo. E eu vejo que, pelo que você foi falando, as coisas foram acontecendo, mesmo antes de você saber que o final, a promessa era essa. Porque se algumas coisas tivessem acontecido, talvez iria dificultar mais essa promessa. Exatamente. Até o apego. O apego, pô. Imagina, tu tem que... E muitas pessoas, até um exemplo, se a gente tivesse construído a casa, teria que alugar, né? Sim. E aí as pessoas que alugam casa falam que a coisa mais difícil que tem é alugar. Que as pessoas destroem tudo, porque a casa não é dela, ela não valoriza, né? E ele, com certeza, a gente ia pensar, pô, tem uma casa e o que a gente vai fazer? É claro que quando vem de Deus a gente não consegue negar, né? Tem pessoas que até negam, mas quando a gente aceita ali não tem jeito. Seria mais difícil na hora até de resolver as coisas. Pô, e agora? O que a gente faz? Vende tudo, deixa tudo dentro da casa, ou bota uma família pra morar ali? Seria bem mais complicado, né?